Bem-vindos, meus caros alunos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre notação exponencial, principalmente para alunos de terceiro ano, né, que estão aí trabalhando com valores muito grandes e muito pequenos na matéria de eletrostática. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Como escrever números muito grandes usando a notação exponencial? Vamos pegar como exemplo o número 100, que pode ser escrito como 10 vezes 10. Portanto, eu posso colocar ele como uma potência de base 10. 10 ao quadrado, representando a repetição de dois números 10. O 1000 segue o mesmo padrão, 10 vezes 10 vezes 10, portanto fica 10 ao cubo. E aí o aluno chega e fala assim, professor, já descobri, ó, a quantidade de zeros que tem aqui, ela aparece aqui no expoente dessa potência. Então um número como 1 milhão pode ser escrito logo de cara como 10 à sexta, porque tem 6 zeros. Muito bem. E se o número tiver um algarismo além do número 1, como está aqui na frente? É difícil, né? Aí a gente pensa no seguinte: escreve como produto de um número vezes alguém como sendo 1 seguido de quantos zeros for necessário. Aqui eu tenho 7 zeros ou 1 seguido de 7 zeros. Que seria então, portanto, 30 milhões. Você escreve como 3 vezes 10 milhões. E aí você pode colocar os 10 milhões como uma potência de base 10. E aí fica 3 vezes 10 elevado a 7. E aí, portanto, um número como aquele número lá da química, né? Ó, o número de Avogadro, você tem aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros depois do 602. Então, 602 vezes 10 elevado a 21. Aí, se você tirar a vírgula que está aqui e colocar ela aqui, fica o famoso 6,02 vezes 10 a 23, usado muito na química. Como escrever agora números muito pequenos usando a notação exponencial? Por exemplo, 0,1. Ninguém fala corretamente 0,1. Isso aqui tem que lembrar que após a vírgula, nós temos a casa dos décimos, centésimos, milésimos, décimos, milésimos, centésimos, milésimos, milionésimos e assim por diante. Então isso aqui é um décimo. Ora, um décimo é uma fração, é 1 dividido por 10. E aqui, ó, esse 10 pode ser escrito no formato de uma potência, 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Existe uma regrinha de potência que diz que quando a potência está no denominador de uma fração, o expoente, se você levar a potência para o alto, para o numerador, o expoente troca de sinal. Né? E fica aqui, ó, aqui está positivo, aqui ele fica negativo. Então é o que a gente usa aqui. 1 vezes 10 a menos 1. Então aqui, ó, 1 centésimo é 1 dividido por 100. O 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado. O 10 ao quadrado pode subir e troca o sinal do expoente. Professor, que foi? Ó, aqui tem uma casa decimal, apareceu menos 1. Aqui tem duas casas decimais, apareceu menos 2. Muito bem. Então podemos usar esse truque, ó. Uma, duas, três, quatro casas decimais, né? 1 sobre 10 mil, 1 sobre 10 a quarta, portanto 1 vezes 10 a menos 4. Ó, tá vendo? 4 casas decimais, 4 casas decimais. Mas se o número tiver mais de um algarismo aqui, não for só esse último número, ó, continuam valendo 4 casas decimais. Isso aqui ainda é 12 dividido por um número 1 com 1, 2, 3, 4 zeros. Né? E aí fica então 10 a menos 4. 4 casas decimais, 10 a menos 4. Aí o número como se usa na eletrostática, né? O da quantidade de carga elétrica elementar, né? O valor da carga elementar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 casas decimais. Então eu escrevo 16 vezes 10 a menos 20. Agora sim, ó, temos um método para números grandes e números pequenos. E se a gente tiver que multiplicar, né, fazer operações, adição, subtração, né, como é que a gente pode fazer? Olha, se eles estiverem escritos nesse formato de notação exponencial, eu preciso lembrar que quando eu tenho aqui, ó, 3 vezes 10 a quarta, o número extenso é 30 mil. Ó, 4 zeros, 4 zeros. E que 5,14 vezes 10 a quarta, essas duas casas decimais vão retirar zeros, né? Na hora de colocar assim por extenso, vão ficar só dois zeros. E aí, ó, tenho 51.400.
Somando isso aqui, a gente já aprendeu no ensino fundamental, né? Número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. É fácil. Então quer dizer que essa conta vai ter que acabar dando esse valor. Mas se aqui está indicando a quantidade de zeros, né, ou de casas que a gente tem aqui, ó, colocando à direita, mudando a vírgula para a direita, eu posso simplesmente trabalhar com os números da frente se esses dois são exatamente iguais, né, mostrando que eles já estão alinhados. É isso que interessa saber quando eu olho as duas potências, os números estão alinhados. Eu posso escrever o 3, mas como esse aqui é um número decimal, para somar eu tenho que colocar vírgula 00 e aí vírgula embaixo de vírgula a gente soma sossegado, ó. E aí este valor então representa este daqui se eu acrescentar o 10 à quarta, que indica que eles estavam alinhados com um tanto número de zeros após a vírgula, ó. E aí eu simplesmente copio o 10 à quarta. Então eu somo os números que são os coeficientes, desde que os 10 aqui, ó, as potências de base 10 estejam iguais, para dizer que eles estão alinhados, e aí eu as copio. Vai ser sempre assim, tá? Adição e subtração é esse esqueminha. Ó, numa soma, mas agora com expoente negativo, que indica a quantidade de casas decimais. Aqui está dizendo que tem 5 casas decimais, mas aqui, ó, existem mais duas, então são 7 no total, com esses algarismos lá no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? E os 3 algarismos no final. Aqui vai entrar pelo mesmo caminho. 5 casas decimais, mais duas aqui, 7, com os 3 números lá no final. E aí, já que é para somar, ó, vírgula embaixo de vírgula, né? E aí a gente sabe que o resultado dá assim. Se eu quiser reescrever, vai dar o mesmo resultado que eu tivesse pego esses dois aqui e depois mantivesse o alinhamento aqui da quantidade de casas decimais. E aí eu vou ter, por exemplo, 2,25, que é esse aqui, somando com 5,15, vai ter o meu 7,40, vírgula embaixo de vírgula. Posso pegar esses dois então e deixar como 7,40. E aqui os dois estão alinhados, eu só copio, ó. Pronto. Então é mais fácil fazer assim do que fazer tudo isso e depois transformar de novo para potência de base. Então o que você tem que lembrar? Olha se eles estão alinhados pelas potências de base 10. Se tiverem, você soma os coeficientes e só copia a potência de base 10. Ó, mais uma vez, professor, aqui eles não estão alinhados. Então, nesse caso, a gente tem que mexer um pouquinho melhor. Se a gente lembrar aqui, ó, eu tenho 5 zeros após o 4, ó, tá aqui. E aqui eu tenho 3 zeros após o 2. Se eu tivesse que somar na raça, ó, eu teria esse tipo de cálculo, né? 402 mil. Como é que eu vou escrever 402 mil aqui? Ficou um pouquinho mais complicado. Então eu teria que primeiro fazer com que eles ficassem alinhados, mexendo aqui no 10 à quinta. Eu posso fazer isso tirando um expoente daqui, aí ficaria 10 à quarta vezes 10. Esse 10 multiplica o 4, por isso que aparece um zero lá, ó. Posso fazer isso de novo, e aí aparece o segundo zero, e agora eu sei que eles estão alinhados, ó. E aí quando eu somar agora esse aqui com esse aqui, vai me dar o 402, e o 10 a terceira dizendo, ó, tem mais 3 zeros depois deles. Aí tá tudo certo. Também poderia ter mexido nesse daqui, ó. Vamos ver como é que faz nesse outro. Vou mexer nesse. Então, para esse aqui aumentar, a vírgula que está escondida aqui, ela acaba vindo para a esquerda. Ó, 0,2, aumento aquele ali. Ando mais uma vez, aumento aquele ali e a vírgula anda mais uma casa para a esquerda. Agora eles estão alinhados, ó, tá vendo? Agora eu posso pegar o 4 e somar com 0,002. E aí eu tenho o resultado. Lembrando que o 4 eu posso colocar duas casas decimais colocando zeros. E aí dá para somar tranquilamente vírgula embaixo de vírgula e copiar o alinhamento aqui, que é o 10 à quinta. Aí fica, isso aqui é equivalente a isso, tá? É o mesmo resultado que está aqui. Na subtração, a gente já sabe então da adição, vamos seguir o mesmo padrão. Verifica, tá alinhado? Tá. Então você pode direto fazer isso aqui com esse aqui, se você desejar. Caso contrário, você tem que fazer toda aquela transformação, né? Ó, verificar quanto que vai dar essa conta e depois transformar de volta, que dá mais trabalho. É mais fácil pegar os dois coeficientes aqui, ó,
iguala o número de casas decimais colocando um zero, já que aqui tem uma casa e aqui só tem duas. Você pode colocar um vírgula embaixo de vírgula e fazer a subtração adequada. Aí volta. Então, esse sujeito com esse sujeito dá 3,25. E aí eu coloco o alinhamento dizendo, olha, eles estavam alinhados. 10 a quarta. 3,25 vezes 10 a quarta. Na multiplicação, a gente não tem esse problema do alinhamento. Por quê? Porque a gente pode reescrever o produto por conta da propriedade comutativa, que eu posso trocar a ordem dessas coisas. Então eu vou colocar número ao lado de número. É lógico que isso a gente faz mentalmente, não precisa escrever como eu fiz aqui. Você pode fazer direto esse com esse e esse com esse aqui na hora de calcular. É o que a gente aqui reescreveu, tá bom? Aí 4 vezes 2,4 você faz o cálculo. E 10 a quinta com 10 a terceira, existe uma propriedade que diz que a gente coloca tudo numa base só. E os expoentes você agrupa os dois juntos, né? Tá aqui, ó. E aí você tem o nosso resultado simples assim. Então, simplesmente junta as duas potências com os expoentes numa base só e faz o produto dos números que estão aqui, que são os coeficientes da notação exponencial. Na divisão a gente vai seguir o mesmo padrão, só que aí o que a gente faz? Pega número com número, potência com potência. Vou reescrever aqui, ó, tá? 4 dividido por 2,5 a gente consegue fazer o cálculo. E essas duas potências a gente vai ter que fazer aquele negócio de esse cara sobe, fica com o sinal trocado e já junta no expoente que estava lá, né? Então o 5 sobe, fica menos 5 e já fica no expoente. Aí é só resolver o expoente e dá tudo tranquilo. Mas e se o cara aqui embaixo for negativo? Ora, a hora que ele subir como expoente, ele vai trocar o sinal. Ele vai como mais 4 por conta da subtração, né? Divisão de potências vira uma subtração. Por isso que troca o sinal do que vem aqui, ó. Aí fica 5 mais 4 e aí você dá o resultado como 9. É isso, moçada. Espero que tenha ajudado vocês a compreender. Qualquer dúvida é só nos procurar. Um abraço.